Graça e paz a todos vocês, minhas irmãs e meus irmãos. Amém. Convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, começando no versículo 12. Nós hoje estaremos finalizando a nossa exposição dessa porção de Apocalipse 2, de 12 a 17, que fala sobre a carta que foi enviada por Jesus Cristo para a igreja em Pérgamo. E essa última parte tem a ver com a esperança do cristão. Então nós queremos enfatizar bastante esse aspecto da nossa esperança da vida eterna, né? Então, Apocalipse capítulo 2, versos 12 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, em que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Então, que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. E hoje nós queremos nos concentrar nesse último versículo, né? Que nos fala, então, dos prêmios que o próprio Senhor promete conceder ao vencedor, aquele que se tornar vencedor na sua vida cristã, né? Por isso vamos orar e agradecer a Deus essa oportunidade. Pai, nós queremos muito agradecer ao Senhor o privilégio que temos de estarmos aqui reunidos nessa noite e de podermos abrir a Tua Santa Palavra e de deixarmos que a mesma fale aos nossos corações, comunicando todas as coisas que o Senhor tem reservado para nós. E agradecemos porque o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que nós temos feito e o que nós deixamos de fazer, e então nós pedimos que Tu possas vir e retirar de nós, ó Deus, sentimentos de pesar, de tristeza e de muita culpa, e que possam ser substituídos pela longanimidade do Senhor, pela Tua misericórdia e o Teu perdão, que é tão abundante, que é suficiente para cobrir cada um e todos os nossos pecados. Então nós Te agradecemos por cada um nessa noite e oramos que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. A carta à igreja em Pérgamo é a terceira das cartas que nós estamos
estudando, e hoje, como eu falei, nós queremos finalizar o nosso estudo acerca dessa carta, que foi enviada pelo próprio Jesus Cristo, através de uma revelação que ele deu a João, quando esse se encontrava desterrado na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano, por volta do ano 95 a 96 da era cristã. E na mensagem passada, nós vimos como Jesus mandou os cristãos em Pérgamo se arrependerem de duas práticas nojentas e perniciosas e que infestam a vida da maioria dos cristãos. Em primeiro lugar, Jesus condenou a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa em nossas vidas um lugar que deveria ser ocupado exclusivamente por Deus. Eu não quero falar aqui de dinheiro, não quero falar aqui de casa, não quero falar de carro, não quero falar de emprego, de carreira, etc. e tal, que podem todas se tornarem em verdadeiras idolatrias, mas hoje eu quero apenas enfatizar um aspecto que muitas vezes nós achamos que nessa área aí é melhor Deus não mexer nessa área, né? Como se isso fosse realmente algo aceitável diante de Deus. A gente dizer para ele, o Senhor não nessa área aí, o Senhor não venha querer concorrer porque o Senhor vai acabar perdendo. Bom, quem vai acabar perdendo realmente somos nós, né? E que área é essa? Alguém tem alguma ideia? Jesus falou sobre isso 2 ou 3 vezes, multiplicado pelos 3 evangelhos, tá? de 6 a 9 vezes. E o que foi uma coisa que nos diz respeito muito de perto e que Jesus disse, olha, se você tiver mais amor por essas coisas, você não é digno de mim. Família. Muito bem, João. Família. Quando se trata da nossa família, nós normalmente achamos que não tem nada a ver o nosso relacionamento com nossos filhos e pais, e etc., e outros parentes, com Deus. Deus é Deus, e a família é a família é a coisa mais importante que nós temos aqui nesse mundo, e Deus é a coisa mais importante que nós temos lá no céu, lá em algum lugar perdido, esquecido, que nós não sabemos nem onde é exatamente. Então nós acabamos idolatrando a nossa família, tratando nossos filhos, sobrinhos, netos, pais, como nossos verdadeiros ídolos prioritários, em vez de realmente nos centrarmos em Deus e em Cristo e entendermos que Deus vem acima da nossa própria família. É óbvio que nós temos que tomar muito cuidado para não desprezar a família, porque Paulo diz bem claro na sua epístola aos Tessalonicenses que alguns ignoram tanto suas próprias famílias que se tornam piores do que os incrédulos. Também então porque nós gostamos muito de extremos, né? Ou vamos para extrema direita ou vamos para extrema esquerda. Vocês veem que eu confundo sempre os dois lados, né? Extrema direita e extrema esquerda. É difícil botarmos o pêndulo no centro. Mas eu quero mostrar para vocês que essa é uma forma de idolatria perversa, especialmente porque ela é muito sutil. E porque nós tendemos a pensar que não tem nada a ver. Meu relacionamento com meus filhos não tem nada a ver. Meu relacionamento com meus pais
em relação a Deus, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E Jesus disse o seguinte em Mateus 10, 37 e 38. E se você ainda não marcou esses versículos aí na sua Bíblia, chegou a hora. Diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Está claro? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E depois Jesus completa com as palavras: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, ou seja, quem ama a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, nós temos que tomar a nossa cruz dia a dia, como diz Marcos, e vem após mim, não é digno de mim. Então, essa é uma palavra que eu senti do Senhor para enfatizar nessa noite, porque muitas vezes nós realmente extrapolamos nessa questão de filhos e parentes e pais e etc. e tal, colocando realmente eles numa categoria à parte, onde não se misturam com Deus, né? E se eu tiver que escolher entre meu filho e Deus, eu vou escolher sempre meus filhos, né? Então, se é uma burrice muito grande da nossa parte, porque Deus quer o nosso todo. Ele não quer 98%. E 2% eu vou dedicar para os meus filhos. Normalmente nós dedicamos muito mais aos filhos do que dedicamos a Deus, infelizmente. Mas essa é uma forma de idolatria sutil e perversa. Estou falando isso para que vocês possam pensar um pouco como é que anda o seu relacionamento com os seus filhos, familiares, e realmente o que você precisa fazer para acertar o seu relacionamento com Deus, para que Deus seja prioritário. Às vezes as coisas nem vão bem, ou tão bem quanto deveriam na família, porque nós estamos priorizando mais a família do que o próprio Deus. E aí fica difícil Deus nos abençoar nessa questão. Agora, a segunda coisa que Jesus condenou, nós mencionamos no sermão passado, foi todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. O sexo é a maior força que existe dentro de nós. Nós temos necessidade de comida, de alimento, nós temos necessidade de dormir, nós temos de descansar, nós temos necessidade de saciar nossa sede, de beber água, nós temos necessidades de higiene, etc., mas nenhuma dessas necessidades se compara com a urgência sexual que todos nós começamos a experimentar a partir do momento em que os hormônios controladores dessa questão, a testosterona na parte dos homens e o hormônio das mulheres, esqueci como é que chama, estrógeno. Quando esses hormônios entram na nossa circulação sanguínea, nós então despertamos para a sexualidade e de repente descobrimos que ela é uma tremenda de uma força dentro de nós. Mas a Bíblia condena o mau uso do sexo, é uma força muito grande, mas nós temos que controlá-la. E a Bíblia condena o mau uso do sexo ou a imoralidade com as palavras mais veementes possíveis. Por exemplo, 1 Coríntios 6,18, Paulo diz o seguinte: fugi da impureza. Fugir. Quer dizer, olha, cai fora. Se tem uma oportunidade para algum envolvimento com impureza,
corre, né? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E por que pecar contra o próprio corpo é gravíssimo? Porque o corpo, nosso corpo, é o local onde o Espírito Santo habita. Então, quando eu peco contra o meu corpo, eu ofendo profunda e gravemente ao Espírito Santo. Eu quero ampliar um pouco aqui essa ideia. A palavra impureza, nesse verso, traduz a expressão grega porneia, de onde nos vem a palavra em português pornós, pornografia, pornográfico e todas as outras coisas, né? E essa palavra é traduzida por impureza e ela tem uma abrangência muito grande. Não dava para Paulo listar tudo o que ele queria dizer, porque essa palavra era suficiente para dizer tudo o que ele queria dizer. Então, para que nós possamos entender o peso que porneia tinha no grego, impureza é toda relação sexual ilícita. A relação sexual lícita é aquela que ocorre entre um homem e uma mulher quando eles são casados. Essa é a única relação sexual lícita. Todas as outras relações sexuais são ilícitas, como o adultério. A relação entre uma pessoa casada e outra pessoa que pode ou não ser casada, mas pelo menos um dos dois precisa ser casado. A fornicação, né, que é o sexo entre pessoas não casadas, nenhum dos dois é casado, também chamada de prostituição, né? A homossexualidade, o lesbianismo, a relação sexual com animais e etc. Então, todas essas coisas são parte dessa porneia, né, dessa impureza. Ainda assim, também a relação sexual com parentes próximos, né? E a relação sexual com um homem ou mulher divorciados, né? Também é condenada por Jesus em Marcos capítulo 10 e está incluída nessa palavra aqui de Paulo. Então a Bíblia é bem clara quanto à vontade de Deus no que diz respeito à área sexual de nossas vidas. É tão clara que diz assim: a vontade de Deus na área sexual é essa. Mais claro do que isso, impossível. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, né? A palavra prostituição aqui é o mesmo termo que encontramos em 1 Coríntios 6,18 lá em cima, ou seja, é a palavra impureza, né? Não sei exatamente por que os tradutores optaram por traduzir por prostituição, porque a prostituição tem uma definição bem mais limitada do que a palavra impureza, como nós descrevemos acima. Então, tem um último versículo que eu quero destacar aqui, acerca desse tema, que é Hebreus 13:4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, né? A expressão traduzida por impuro aqui é pornos, né? Está relacionada com impureza. Mas essa palavra aqui, ela se refere apenas a seres humanos masculinos e condena toda e qualquer prática sexual
seja homossexual, seja prostituição ou adultério praticado por pessoas do sexo masculino, né? A cultura, a sociedade, de um modo geral, sempre priorizou o sexo masculino, que deveria ser iniciado nas práticas sexuais, enquanto o sexo feminino tinha que ser reservado, casto e etc. Os gregos, os meus antepassados, eram tão cínicos nesse negócio que eles tinham uma mulher em casa para reproduzir filhos com ela, mas eles não amavam aquela mulher, nem se divertiam com ela, né? Apenas mantinham relações sexuais. E fora de casa, então, nas tabernas e outros lugares, nos prostíbulos, nos templos, etc., havia, então, outras mulheres com as quais, aí sim, eles se divertiam um bocado, e era isso, e era aquilo e tal, ou seja, a mulher sempre foi desprezada nesse particular. Mas o que eu estou falando aqui é que, seja homem, seja mulher, seja menino, a partir do momento em que os hormônios já estão em ação, etc., nós devemos ter uma única e grave preocupação quanto ao nosso comportamento sexual, que é o quê? Qualquer pecado que eu cometa é fora do corpo, mas qualquer pecado sexual que eu cometo, né? Pode ser apenas me esfregar em alguém, pode ser masturbar, pode ser uma relação sexual, pode ser qualquer coisa dessa natureza, ou de outra natureza também, consumir pornografia visualmente, revistas e coisas assim. Revistas está meio fora de moda, né? Agora o cara tem acesso direto na internet às mais baixas grosserias que você pode imaginar. Então, mas ainda vejo propaganda de Playboy, propaganda de outras revistas aí sendo feitas, né, pela internet e etc. Então, eu creio que há muito aqui para todos nós, independente da idade, independente das nossas práticas sexuais, pensarmos por um bom tempo acerca de como temos nos comportado nessa área. Se tem sido de acordo com a vontade de Deus, é a vossa santificação, que vos abstenhais de porneia, ou se é de acordo com as pressões do mundo, e vamos aproveitar porque, como eu falei, como é uma urgência muito grande dentro de nós, nós estamos sempre prontos para isso. É uma coisa que o nosso corpo está sempre de prontidão para sexo, né? Nós podemos não estar sempre de prontidão para ir à igreja ou para ir jogar uma partida de futebol, mas para sexo nós estamos sempre prontos, né? E de qualquer forma que for. Então, cada um de vocês pense bem nessas questões, especialmente vocês mais jovenzinhos, que têm toda uma vida aí pela frente, né? E como que vocês vão agradar a Deus. Bom, são algumas coisas da semana passada que Jesus, então, pegou firme com a igreja, eram os 2 pecados maiores que a igreja estava tolerando, e hoje agora queremos, então, falar dessa última parte da esperança da igreja. Então, no versículo 17, vamos ler de novo, diz essas coisas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, então, já falamos aqui. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha
escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então vamos falar um pouco dessas coisas aqui. Começar falando sobre o maná escondido, né? O maná, talvez você ouvindo essa expressão, você queira perguntar, mas o que é isso, o maná? Né? E é exatamente isso. Maná, quando começou a chover do céu para alimentar o povo de Israel no deserto, eles não sabiam o que era, né? Então eles perguntavam uns para os outros e perguntaram a Moisés, maná, que quer dizer o quê? O que é isso? Né? O que é isso? Então ficou com esse nome de maná. E o maná escondido, mencionado em Apocalipse 2,17, é um presente que Cristo promete ao vencedor, né? No primeiro dia, quando Deus fez o maná cair sobre o povo de Israel no deserto, ele deu a seguinte ordem a Moisés. Êxodo capítulo 16, versos 32 a 34, diz assim: Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou dele, ou seja, do maná, encherás um gomer. Um gomer é uma medida de líquidos que equivale a mais ou menos 1,5 litro, né? Então, mais ou menos 1,5 litro, um gomer, e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se às vossas gerações. Próximo slide aí, verso 34. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. Então, esse pote contendo o maná foi colocado dentro da Arca da Aliança, juntamente com as pedras da lei, e mais tarde o cajado de Arão, que havia florescido numa disputa interna lá entre os judeus, esse cajado também foi guardado dentro da Arca da Aliança. Então, como já falamos, a expressão maná, que na realidade em hebraico é apenas man, né? Significa o que é isso. E a sua aparência era como semente de coentro e tinha o sabor de bolos de mel. Então, devia ser uma coisa bastante agradável, né, para se comer. Êxodo 16, 31 diz, deu-lhe a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Então, todas essas informações servem para nos ajudar a entender o símbolo. Nós temos falado aqui que Cristo vai se referir a muitas coisas como de forma simbólica, não metafórica, mas simbólica, que o maná escondido representa o que ele representa. O maná escondido é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Do qual apenas os que creem podem se alimentar. Como o povo de Israel foi sustentado pelo maná no deserto, assim o povo de Deus nos dias de hoje é sustentado e alimentado pela própria pessoa do Senhor Jesus, que é o verdadeiro pão da vida e a verdadeira água da vida. Nós lemos isso na nossa leitura comunitária. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, quem comer de mim jamais terá fome, quem beber de mim jamais terá sede. Esse comer e beber é, na realidade, crer. Quem crer em Cristo, né, jamais terá fome espiritual.
quem crer em Cristo jamais terá sede espiritual. A plena satisfação na pessoa de Cristo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que dá a vida para todos os que creem, né? Vamos ver João 6,31 aí, só para relembrar. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão. Na realidade, é o verso 35, né, que está projetado, né? Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E, novamente, no verso 48, João 6,48, eu sou o pão da vida. Então, vamos nos lembrar que o maná tinha aparência de semente de coentro e era doce como bolo de mel. Então, do mesmo modo que o maná no deserto tinha esse sabor, assim também eu creio que o nome do Senhor Jesus Cristo deve sempre, né, ser um nome mais doce que nossos lábios podem pronunciar. Quando nós falamos de Jesus, isso deve adoçar a nossa boca, né? Especialmente dentro da esperança apocalíptica, que eu acho que é um versículo interessante, pequeno, que todos nós podemos memorizar e podemos repetir várias vezes durante o dia, Apocalipse 22, 20, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, que isso possa ser uma coisa repetida por nós, esse anseio, esse desejo por esse encontro com Ele, que Ele prometeu retornar, e que o seu nome possa sempre adoçar nossa boca. Né? Bom, em segundo lugar, vamos falar dessa pedra branca. Primeiro, o maná, dar-lhe-ei do maná escondido, e depois Jesus diz, bem como lhe darei uma pedrinha branca, né? E sobre ela, etc. Então, não existe consenso quanto ao significado dessa pedra branca, porque pedras brancas eram usadas para as mais variadas coisas nas culturas do mar Mediterrâneo. Então, a exatamente o que Jesus queria se referir ao falar dessa pedra branca, fica aberto a alguma especulação e muita discussão, mas vamos tentar relacionar isso aqui com o ensinamento bíblico e ficar num espaço um pouco mais estreito aqui, né? Então, qual é exatamente o significado dessa pedrinha? O texto nos diz que Jesus promete dar uma pedrinha branca ao vencedor com um nome novo gravado nela. O uso dessas pedrinhas, como eu falei, era comum nas culturas e era comum entre os cristãos também. Cristãos muitas vezes se identificavam uns com os outros por levarem em algum bolso, em algum bornel, alguma coisa assim, uma série de 2 ou 3 pedrinhas brancas que, quando chegavam num determinado local, eles retiravam daquele local que estavam guardadas e ficavam com elas nas mãos, mexendo aquelas pedras, fazendo aquele barulhinho de pedra batendo em pedra e tal, para chamar a atenção das pessoas. Se houvesse algum outro cristão naquele meio ali, saberia que se tratava de um irmão. Então poderia se aproximar e etc. e tal. E se nada acontecesse, ele sabia que não havia nenhum cristão por ali, ou pelo menos ainda não fora informado dessa prática, né? Então, as pedrinhas eram um dos muitos materiais e símbolos adotados
pelos cristãos primitivos, né? Outro símbolo era o símbolo do peixe, que vocês têm aí no boletim nosso, Igreja Presbiteriana Boas Novas, e tem 3 peixinhos. Esses peixinhos eram outro símbolo que os cristãos costumavam usar para se identificar. Era comum uma pessoa estar conversando com a outra e aí se abaixar e desenhar, né, um meio peixe, fazer um risco assim, com o rabo, e parar aí. Se a outra pessoa era cristã, ela viria aqui e faria o desenho do peixe. Então, também era forma dos cristãos se identificarem, né? E tem várias outras coisas. E, então, a mim quer parecer que essa pedrinha dada por Cristo para os cristãos é uma espécie de ingresso que garante ao portador da mesma o pleno direito a entrar nas festividades celestiais que foram tão comentadas por Jesus em seus ditos e algumas de suas parábolas, como a parábola das bodas, a parábola das 10 virgens. Há muitas parábolas e muitas histórias que Jesus conta, ou ditos que ele fala, que mencionam uma grande festa, né? A festa onde os convidados não eram dignos, né? Estava tudo pronto, etc. Então, eu acho que essa pedrinha, Jesus diz assim, olha, eu falei muito sobre uma grande festa no céu, e essa pedrinha, que era também usada nas culturas como um ingresso, né? Pedrinhas marcadas de algum jeito, eram então entregues a convidados de festas e outras coisas assim, né? Isso é uma coisa curiosa, apenas curiosa, que eu vou citar para vocês. Vocês sabem que a Igreja Universal construiu um enorme templo no Brás, chamado Templo de Salomão, e muitas pedras vieram de Hebrom, em Israel, para fazerem parte da fachada externa, das colunas e etc. e tal. É óbvio que no transporte, isso é comum, muitas dessas pedras se quebraram, né? Então, como esse pessoal não perde viagem, né, eles pegaram as pedras quebradas, quebraram elas em tamanhos menores, mais ou menos o tamanho de uma mão de uma pessoa, né, e acharam a face mais lisa, onde dava para estar, e carimbaram o coração com a pomba, né, que é o símbolo da Universal, e vendem essas pedras na sua loja que tem lá no templo a R$100 cada uma, né? E são souvenirs, né, de que a pessoa pode levar um pequeno pedaço do templo de Salomão para a sua própria casa, né? E tem gente que vai a Israel, traz sacos de areia, tem gente que traz água do Rio Jordão, tem todo tipo de superstição, né? Então, quem tem Jesus, quem conhece Jesus, está plenamente satisfeito. Eu não preciso de nada disso. Não, mas eu vou comprar a pedra e vou dar para você. Você dá para mim, eu vou tacá-la na sua cabeça. Entendeu? Porque essas coisas não nos interessam, né? Oi? Ainda bem que eu falei, né, Nata? Então, e o Nata esteve não lá no templo em si, mas passou nas imediações e falou que o negócio lá é realmente impressionante, né? Então, e eu, essa semana, fiquei sabendo que a igreja anunciou que já mais de 1 milhão de pessoas visitaram o templo nesses primeiros meses aí, desde que ele foi aberto à visitação, começou em começo de julho, inauguração oficial dia 31 de julho, e mais agosto e setembro, já 1 milhão de pessoas já passaram visitando. Ou seja,
virou uma atração turística mesmo da cidade de São Paulo, né? É isso aí. Então, agora, junto com a pedrinha, diz que vem um novo nome. E o que seria esse novo nome, né? Para nós, o novo nome significa exatamente isso, um nome novo, certo? Diferente desse nome que você tem hoje aí, né? Porque eu acredito que um dos maiores privilégios, imagino, que os pais têm é de poder nomear seus próprios filhos, né? E muitas vezes acontecem problemas com isso, porque a mãe quer um nome, é o pai que vai registrar, ele registra com outro nome, e etc. e tal. Mas quando pensamos que o Senhor Jesus e Deus se agradam em um dia no futuro nos conceder um novo nome, que é o nome que eles gostariam que realmente nós tivéssemos, isso demonstra um cuidado e um amor muito especial, porque cada um de nós que fomos gerados pelos nossos pais, recebemos o nome que recebemos e é um nome que certamente foi dado com a melhor das intenções. Às vezes não funciona muito bem, mas a intenção sempre foi a melhor. Nenhum pai deseja prejudicar um filho, dando a ele um nome esquisito, diferente, tal. Às vezes faz isso por desconhecer a cultura, por desconhecer o ser humano, que quando vê um nome estranho assim, acha que é uma coisa absurda e etc. Né? Então, para provar o meu ponto, eu quero citar que no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, nós temos situações onde Deus mudou o nome de pessoas, onde Cristo mudou o nome de pessoas. Por exemplo, vamos ouvir vocês, né? Quem sabe alguém que teve o nome mudado por Deus? Paulo? Não, Paulo não teve... Paulo não teve o nome mudado por Deus. Atos diz assim, Saulo, ou Paulo, que também era conhecido por Saulo, só isso. Mas não teve nenhuma intervenção divina aí. Essa foi uma coisa que talvez o próprio Paulo adotou como um nome grego para se desconectar completamente da sua descendência judaica, a qual ele considerava como menos do que nada. Né? Sara, sim, ela chamava Sarai, e aí teve o nome mudado para Sara. Gente, o mais óbvio de todos. Hã? Não, Abraão é o mais óbvio de todos. Né? Era Abrão e Deus mudou para Abraão. Jacó é um outro muito importante, né? Porque teve o nome mudado para Israel, e assim sucessivamente. No Novo Testamento, o mais emblemático, eu diria, dessas mudanças de nome, é a mudança do nome de Simão, né? Que foi mudado para Pedro. Né? Simão foi mudado para Pedro, pelo próprio Senhor Jesus. Né? Então, essas mudanças de nome indicam o amor e o cuidado que Deus tem por nós de desejar uma intimidade tão maior e mais intensa com cada um de nós, que Ele pretende nos dar um novo nome. Né? E isso vai ser uma coisa muito, muito legal. Então, eu quero crer que o Senhor se agrada de cada um de nós, nos chamando, ou chamando-nos, né? Por um
nome que Ele mesmo irá nos atribuir. Isso significa que o Senhor busca ter conosco não apenas essa confraternização na eternidade, mas Ele deseja ter conosco uma intimidade, né, cada vez maior, e deseja desfrutar dessa intimidade e que nós possamos consolar nossos corações nisso, de que nós vamos poder manter esse tipo de relacionamento tete a tete, né, com o Deus Criador do universo, de modo particular, privado, né, onde somente nós e Ele saberemos o nome pelo qual Ele atribuiu a nós, né? Então, indica uma intimidade muito, muito grande, e é a isso que o Senhor nos convida, para que a gente se prepare para esse encontro celestial. Desse modo, tanto a pedrinha branca quanto o novo nome parecem indicar a garantia de um relacionamento mais pleno, mais profundo e mais intenso com Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Naquela época os espelhos não eram de vidro, né? Eram de metais polidos, e aí a pessoa ela tinha uma ideia, mas não espelhava bem, né? Por isso que Paulo diz, vemos como em espelho obscuramente. Os espelhos modernos a gente vê até coisa que não gostaria de ver, né? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então vamos concluir. A igreja moderna pode ser comparada com a igreja em Pérgamo, no que diz respeito às pressões que sofremos do mundo. Lá, eles estavam, Jesus diz, o local onde Satanás habita. Imagine a pressão que a igreja sofria morando num lugar desse. Muitos cultos, muitas religiões, muitos falsos mestres e muita pressão. E nós também, hoje em dia, vivemos pressionados e, além disso, nós temos inúmeras questões que essa próxima legislatura que começou a ser eleita hoje e que, em alguns casos, irá terminar somente no mês de novembro, né, no segundo turno, pretende definir algumas coisas que nos afetam grandemente. Então, nós temos que estar cientes dessas coisas, que o mundo vai querer nos impor. E temos que estar orando sobre isso, para que Deus nos dê sabedoria, né? Por exemplo, a questão da aprovação da lei autorizando o aborto sob demanda. Então, hoje em dia, existe a lei que existe, permite aborto apenas em 3 casos, né? Em caso de estupro, em caso de risco para a vida da mãe e em caso da criança ter um defeito que seja irrecuperável, como essas crianças que nascem sem cérebros e etc., né? Então, somente nesses 3 casos aqui o aborto é legal. Agora, o que eles querem fazer é passar uma lei onde o aborto seja legal em qualquer circunstância. A mulher ficou grávida, ela não quer a criança, ela não corre risco, a criança está saudável, mas ela não quer aquela criança, então ela vai poder fazer o aborto. E o que é mais assombroso é que o Conselho Federal de Medicina, esses médicos aí que levantam a mão e juram defender a vida humana, né, já deram o ok para que essa lei seja aprovada, né? Os próprios médicos, porque, na realidade, eles veem nisso mais uma boa oportunidade de negócio, né? De ganhar dinheiro e tudo mais. Então,
infelizmente, é um problema que nós vamos ter que enfrentar. A questão envolvendo a liberação de embriões humanos para pesquisas científicas, envolvendo as chamadas células-tronco. Eu quero que vocês aqui entendam uma coisa claramente. Embriões são seres humanos, como eu e você. Um embrião congelado lá em Ribeirão Preto estava para ser descartado. A clínica ligou para os proprietários e disse, olha, o contrato de 8 anos de congelamento e espera terminou. O que vocês vão querer fazer com esse embrião? Vocês querem jogar fora ou vocês querem... Ou ele vai para a descarga ou ele pode ser implantado. A família conversou, resolveram implantar. E aí implantou, foi gestado, porque era um embrião saudável, foi gestado durante 9 meses e nasceu um belo menino, que eu tenho a foto dele lá em casa, chamado Vinícius. Né? E então, agora veja como as pessoas são maldosas. Não existe nada no embrião, em termos de células-tronco, que não estejam presentes no cordão umbilical de qualquer criança recém-nascida. Cordão umbilical, que foi por meio dele que todo aquele ser foi gestado e criado, retém todas as informações acerca das células-tronco. Foi o cordão umbilical que transmitiu essas células-tronco, né, para criarem tudo que é necessário num corpo humano. Mas a ciência é tão arrogante, tão orgulhosa, né, que eles dizem, não, nós queremos embriões. Em outras palavras, não, nós queremos assassinar crianças ainda não nascidas. Usa o cordão umbilical, caramba. Está lá, Deus deu no cordão umbilical. Todo dia, milhares de cordões umbilicais vão para o lixo, né, cheios dessas informações e etc. Outra questão é envolvendo esse aspecto da homossexualidade, a união estável, casamento, possibilidade de adoção de filhos e etc. Né? Essa tentativa que fizeram, que vai voltar novamente à criminalização da homofobia em termos inaceitáveis. Isso vai voltar, vamos continuar lutando contra isso. A liberação do consumo de drogas, isso é uma outra coisa que está na pauta aí para a próxima legislatura. O crescimento de todas as formas de imoralidades, sejam virtuais, sejam carnais. Né? Hoje em dia, a maioria das imoralidades deixaram de ser crimes. Né? Aquele infeliz, daquele deputado do PSOL, Jean Willis, né? Fez uma afirmação um dia desse aí, que, na minha opinião, o Ministério Público deveria acionar e prendê-lo. Ele falou que um pedófilo não deveria ser preso. O pedófilo pode até ajudar uma criança a ser mais aberta para as questões sexuais, etc. e tal. Imagina um negócio desse. Entendeu? E o cara é deputado. Então, veja o nível onde nós estamos e as coisas contra as quais nós vamos ter que brigar. O sincretismo, né, manifestado especificamente no materialismo desenfreado, porque hoje nós vivemos num mundo materialismo, dentro daquilo que Marx chamou, hoje nós vivemos a coisificação das pessoas, as pessoas são tratadas como coisas, e vivemos a personificação das coisas, as coisas são tratadas como pessoas. Tem seres humanos que amam mais os seus carros do que a qualquer outro ser humano. Amam até mais o seu carro do que a sua própria mulher. Né?
Eu tenho 2 carros bem velhos que é para não cair nessa tentação, e disso nunca me aconteceu. Eu sempre vou amar minha mulher mais do que qualquer um dos meus 2 velhos carros, né? Mas isso é uma coisa que choca a gente, né? O cara ama mais a empresa dele do que os seres humanos. Está mais preocupado com essas coisas, com dinheiro, do que com seres humanos, status. Então, para a gente terminar aí, 1 Pedro capítulo 4, versos 3 e 4, eu vou ler na Nova Tradução na Linguagem de hoje, que está aí também projetada. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. E o que os pagãos gostam de fazer, o que é? Beber cerveja, churrasco, mulheres, etc, etc, etc. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, né? Nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos que normalmente acompanha tudo isso. E agora, como crentes, a gente diz, não, eu não estou mais nessa. Os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Dizem, agora fulano virou crente, né? Conta-se até a história de um sujeito que era um bêbado, e todo dia ele chegava em casa e ele dava uma boa coça na mulher. Batia nela mesmo, para valer, bêbado, e batia nela. E ainda falava para os amigos assim, eu não sei por que eu bato, mas ela sabe por que ela está apanhando, né? Um dia, passando na frente de uma igreja, ele resolveu entrar, ouviu a palavra de Deus, decidiu entregar sua vida a Jesus, se converteu e voltou para casa sóbrio. Aquele dia ele parou na igreja antes de entrar no bar. Voltou para casa sóbrio, feliz, e falou para a mulher, olha, eu não vou beber mais. Agora eu entreguei meu coração para Jesus, agora eu sou crente. A mulher virou para ele e falou assim, crente? Ah, não. Se você virou crente, eu não quero mais ficar com você. Dá para entender? Gostava mesmo era de apanhar, né? Mulher de malandro. Então, enfim. Então, todas essas coisas nos fazem parecer demais com a igreja em Pérgamo, enquanto os chamados evangélicos, por exemplo, hoje em dia, saltaram de 10 milhões de pessoas para 42 milhões em apenas 30 anos, de acordo com o censo, e de estarem experimentando picos elevados de popularidade, né? Ser crente virou moda, ser evangélico especialmente. Ao mesmo tempo, nunca nos tornamos tão insignificantes sobre a sociedade. 40 milhões de crentes não fazem uma gota de diferença na corrupção, na mentira, na ladruagem, etc. Nós, inclusive, temos aquele vídeo, né, que foi publicado na televisão. Os corruptos se unindo lá para fazer uma oração para agradecer a Deus pelo dinheiro da corrupção. É o nível, né? Então. E aí, praticamente hoje em dia não existem diferenças palpáveis entre os chamados evangélicos e não evangélicos. Além disso, nunca antes na história da igreja vimos tantas heresias e falsos ensinamentos brotarem de dentro da igreja. Isso equivale a viver sob o império satânico. E nós somos tentados a desanimar da vida cristã. Está difícil, estão nos apertando por todos os lados, porque somos tentados a aceitar a idolatria de todas as ordens, o materialismo, o consumismo, a imoralidade, sem fazer nenhum tipo de esforço concreto para vencer tais pecados em nossas vidas. E quero dizer para vocês o seguinte,
A palavra de Cristo para essa igreja, hoje, aqui, agora, é exatamente a mesma que ele escreveu lá para a igreja em Pérgamo. Arrepende-te. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Por fim, em vez de um compromisso com Cristo, compromisso sério, nós estamos mais interessados e à procura de uma religião de bem-estar. Né? Como nos diz o pastor reformado J.I. Packer, numa religião vida mansa. Né? Uma redinha, um coqueirinho e tal, né? Como a música lá do Toquinho e do Vinícius, Tarde em Itapuã, né? Um calção de banho, um dia para vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar, etc. e tal. Depois, na praia Caíme, né? Beber uma água de coco e numa esteira de vime, não sei o que, não sei o que. Então, a gente está querendo uma vida mais ou menos assim. Agora, Dmítrios escreveu um artigo essa semana, onde ele diz que nós não devemos nos surpreender, porque nós somos chamados a sofrer. Quando vem perseguição, sofrimento, é um chamamento de Deus para isso, existe para nós. Então, é necessário nos dispormos, né? Urgentemente, para sermos treinados na verdade, através das várias oportunidades que a igreja oferece aqui, o culto de domingo, a escola dominical, a reunião de quarta-feira, a reunião de oração, etc. Nós temos várias oportunidades de estudo bíblico. Sermos treinados na verdade, de tal maneira que a mesma seja transformada em algo que seja, em primeiro lugar, relevante para nós e para os outros, e que seja também algo empolgante. Né? A pessoa vier falar conosco, ela tem que sentir que nós conhecemos, temos e aguardamos por alguma coisa que eles não têm a mínima ideia do que é, mas estão interessados. Porque me parece que você tem alguma coisa que eu gostaria de ter. Né? Então, que Deus abençoe a todos nessa noite.